Qual a importância da oração para o crente? De que forma nós devemos orar? De que maneira nós devemos nos achegar até o nosso Senhor? De que maneira nós devemos entregar, as nossas petições ao Senhor, falar com Ele, ter relacionamento com Ele? É isso que a gente vai discutir nesse vídeo. E não esqueça também de se inscrever no nosso canal, não esqueça também de dar o seu like, não esqueça também de colocar sua sugestão, sua crítica, dar a sua colaboração aqui para interagir conosco, tá bom? Fique com Deus, fique à vontade. Esse canal é seu, em nome de Jesus. Bom, qual é a importância da oração para a vida espiritual? É toda. Porque é através da oração que nós nos achegamos a Deus. A forma que Deus encontra para interagir conosco é a oração. Então, através da oração, nós nos achegamos a Deus, conversamos com Ele, falamos dos nossos problemas, nossos defeitos, nossas ansiedades, nossas dificuldades, entregamos a Ele nossas petições, aquilo que nós queremos, da parte dEle, pedir um milagre, pedir um milagre da parte dEle, pedir alguma ação espiritual da parte dEle e, principalmente, nos guiar em toda boa obra. É para isso que serve a oração. A oração também fala muito da nossa vida emocional, porque você pensa bem, imagine só, uma pessoa que não acredita em Deus, que não crê no Senhor, ela está com a sua vida emocional totalmente conturbada, totalmente bagunçada, ela não encontra saída. Para quem que ela vai recorrer? Para o homem? Uma pessoa? Quem é as pessoas que não creem em Deus, que não acreditam no Senhor, na ação poderosa do Senhor em nossas vidas, vai recorrer? Então, Deus é aquele que a gente recorre primeiro, é aquele que a gente recorre quando as coisas estão difíceis, quando o desespero bate em nossas vidas, é o Senhor que nós corremos, não é o homem. Primeiro é o Senhor que vai nos resolver, que vai apresentar a nós o saída, o escape daquilo ali, ou vai Ele mesmo proporcionar o escape. Então a oração é isso, a oração é a ligação que nós temos, nós, seres humanos, com Deus. É através desse ato, dessa disciplina, dessa comunicação espiritual que nós encontramos saída para nossas dificuldades, que nós somos abençoados, que nós encontramos a maravilhosa graça de Deus em nossas vidas. É para isso que serve a oração. É uma interação nossa como os filhos, amados do Senhor, até o Pai. É através da oração que nós nos achegamos a Deus e colocamos para Ele nossos sentimentos, nossas necessidades, os nossos pensamentos, embora Ele já saiba de antemão tudo aquilo que nós vamos pedir. Porque o Senhor, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, Ele conhece as coisas antes que vão acontecer. Mas então por que a gente tem que orar, chegar até Deus e falar para Ele da nossa necessidade, se Ele já conhece a nossa necessidade? Porque nós temos um Deus que ama a interação, nós temos um Deus que ama a sua criatura que somos nós, e Ele ama também interagir, conversar, estar conosco. Você se lembra lá que lá em Gênesis, Deus visitava Adão na viração do dia, ou seja, à tarde, tardinha, lá para as 5 horas, 6 horas, visitava Adão e sempre estava com ele. Deus era presente em todos os momentos da vida de Adão. Embora ele fosse o Deus Todo-Poderoso, fosse o Senhor de tudo, tenha criado tudo, mesmo assim, Ele ansiava uma interação conosco, porque nós somos criaturas, feituras de suas mãos. Então Ele tem cuidado de nós, Ele cuida da gente. E o modo da gente conversar com Deus nos dias de hoje, no tempo de Adão, Ele conversava diretamente. Mas depois de que Adão pecou, então nós passamos a interagir com Deus através da oração. A oração, como eu costumei ouvir sempre, a oração não é um monólogo, na verdade é um diálogo. Você fala com Deus, mas Deus também fala contigo. E Ele fala profundamente o teu coração, meu irmão, minha irmã. Ele fala de maneira sobrenatural a você. Muitas das vezes nós estamos com um problema, a gente que acha que é insolúvel. Muitas das vezes a gente dorme com aquele problema, acha que aquele problema é gigante em nossas vidas. E quando a gente coloca o joelho no chão
Nós oramos a Deus, nós nos achegamos até a Ele, nós colocamos diante dele, aos pés dele, toda a nossa ansiedade. No dia seguinte, aquele problema é do tamanho de uma pulga. Parecia gigante, mas na realidade Deus, no caminhar dessa noite, Deus moveu o mundo espiritual e assim trouxe a solução para o nosso problema. Muitas das vezes a gente nem imagina o que está sendo movido no mundo espiritual, de forma a resolver a nossa situação. Mas Deus faz e Deus movimenta as coisas. Deus movimenta céus e terras para nos ajudar. Creia nisso. A oração nos aproxima do Senhor. A oração faz Deus sentir a nossa dor. Por incrível que pareça, um Deus todo-poderoso que tudo pode, como pode um Deus tão grande atentar para criaturas tão pequenas, tão imperfeitas como nós, Porque Deus é Deus. Orar não é só pedir a Deus. Orar não é só colocar aos pés dele as nossas petições. Orar não é só quando na nossa dificuldade nós nos achegamos a Deus. Orar é relacionamento. Quando eu tenho um relacionamento com uma pessoa, quando eu converso com aquela pessoa, quando eu tenho um relacionamento com o meu parente, com a minha esposa, com meus filhos, eu tenho um relacionamento profundo com quem eu falo. Então, quando a gente ora, nós temos um relacionamento profundo com o Senhor. Nós passamos a conhecê-lo em sua plenitude. A gente só conhece com quem a gente conversa. A gente só conhece com quem a gente tem relacionamento. A gente só ama com quem a gente tem relacionamento. É impossível amar aquele que não quer relacionamento conosco. Por isso que a oração é uma disciplina, é uma ação que nós devemos executar todos os dias, toda hora. A palavra de Deus diz que nós temos que estar sempre em oração. Não quer dizer que a gente tem que orar sempre, não quer dizer que a gente tem que colocar o joelho no chão toda hora, de hora em hora. Não quer dizer que você tenha que orar 2, 3, 4, 5 horas do dia, não. Porém, Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós estamos sempre em oração. Isso é que a gente costuma chamar em espírito de oração, A gente ouve muito isso na igreja, estar em espírito de oração. É sempre estar ligado com o Pai, sempre estar olhando em direção ao céu, é sempre estar ligado, ouvindo a voz do Senhor falar com você. Porque no momento certo, meu irmão, uma hora, se você não ouviu, uma hora você vai ouvir a voz do Senhor. Como é que eu ouço a voz de Deus? Ele fala audivelmente comigo, como falou com Moisés? Muitas das vezes sim, ou muitas das vezes não. Na maioria das vezes, Deus fala no nosso coração. Deus coloca em nós a certeza daquilo que Ele quer. Deus coloca em nossa mente uma ação ou alguma coisa que nós temos que fazer que não vem de nós, mas vem do Senhor. E Deus não fala conosco só através dessa ação, não. Deus fala conosco através da palavra de Deus, através da palavra de Deus. Deus fala muito conosco através da palavra de Deus. Toda a revelação que Ele deu ao homem está na palavra de Deus. Muitas das vezes você tem um problema, às vezes insolúvel para você, aos seus olhos, mas para Deus não existe nada insolúvel, não existe nada difícil para o nosso Senhor. E às vezes você vai e recorre à Bíblia e a Bíblia te traz a resposta. Não é usar a Bíblia como oráculo. Veja bem, não é para usar. Antigamente e até hoje existe, E muitas livrarias, uma caixinha de promessas, só tem promessa boa ali. Você tira, só tem promessa boa. A Bíblia não. A Bíblia não só tem promessa, não. A Bíblia tem repreensão, a Bíblia tem exortação, a Bíblia nos chama a atenção, nos coloca no caminho. Às vezes, a nossa oração é direcionada para Deus e Deus nos fala através da palavra dele. Fala através de um hino, de um louvor, fala através de um irmão, fala através de uma irmã, fala através até de uma criança, falando alguma coisa para a gente, dando a solução para determinado problema, usado por Deus. Então, Deus tem diversas formas de falar ao homem. Antigamente, o profeta trazia a mensagem de Deus. Agora, nos tempos que nós vivemos, depois da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos livre acesso ao Pai. Já não existe mais intermediário. Existe um intercessor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Costumamos dizer que ele é o nosso advogado,
e verdadeiramente Ele defende as nossas causas perante o Pai. Louvado seja o Senhor. E existe um modelo de oração que Jesus deixou para a gente. É a oração do Pai Nosso. Tem gente aí que fala assim, nós vamos orar a oração do Pai Nosso. Na verdade, a oração do Pai Nosso é um modelo de oração a ser seguido. E a gente vai examinar esse modelo, né? De forma aí bem sucinta, nós vamos examinar esse modelo. Se você puder abrir sua Bíblia, está lá em Mateus capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 13, que diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Antes dessa oração, desse modelo de oração, Jesus deu uma breve explicação sobre a oração. Veja bem o que ele diz. No capítulo 6, continua no capítulo 6, no versículo 5 diante. Ele diz assim: E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem a orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, já vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que vê o que está oculto, e te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falares serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, pois vosso Pai sabe o que é necessário antes de vos lhe pedirem. Então, o que é que Jesus fala? Quando você orar para Deus, não tente esconder nada, não. Deus já conhece tudo, né? Ele te sonda, ele te conhece. A palavra de Deus diz aqui que ele vê o que está em oculto. Ele conhece tudo que você vai pedir. Ele já sabe de tudo que você vai pedir. Mas como nós dissemos antes, ele quer interação com você, ele quer te conhecer. Ele quer ouvir a sua voz. Que pai não gostaria de ouvir a voz do filho? Que pai que não gosta que o filho converse com ele? Que pai que não gosta que o filho o visite de vez em quando? Então é a mesma coisa com o nosso Pai Celestial, nosso Deus, é a mesma coisa. Então ele fala assim, quando você orar, não usa de palavras vãs, repetições, não usa de palavras difíceis, não. Não precisa você usar palavras difíceis, não. Não precisa você usar de erudição para comigo. Conversa, fala comigo como você conversa com seu pai na terra, como você conversa com a sua mãe na terra. Conversa naturalmente, porque eu sei da sua necessidade, eu te conheço. Eu sei a tua estrutura, eu sei o que você está passando, eu sei sua dificuldade. Deus conhece, meu irmão, a dificuldade que você está passando. Deus sabe qual é a sua dificuldade, Deus sabe qual é a sua tribulação, Deus sabe qual é os seus problemas, Deus sabe qual é a sua tristeza. Deus conhece o seu interior, muito mais do que eu e você. Deus te conhece por inteiro, porque Ele te fez. O construtor conhece a casa que faz, da mesma maneira que o nosso Deus te conhece inteiramente. Nós tentamos nos enganar muitas das vezes, mas Deus não. Deus conhece a gente com inteireza de coração. Louvado seja o Senhor. Então a oração do Pai Nosso diz assim: Pai Nosso que estás no céu, ou seja, nós reconhecemos primeiramente a soberania do Senhor. Ele está no céu. O Senhor está no céu. O Senhor está no céu, no alto e sublime trono, como diz Isaías. Como disse Isaías, um alto e sublime trono. Ele é todo poderoso. A Ele nada é impossível. Tudo Ele pode fazer. Ele criou os céus, criou a terra, criou tudo que existe. Criou o ar que nós respiramos. Criou a nossa mente, o nosso coração, os nossos pulmões. Deu sopro de vida para o homem, para que assim ele viva em inteireza, dedicando sua vida a adorá-lo. Então ele fala assim, depois ele fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. A vontade não é nossa, a vontade é do Senhor. A vontade tem que ser sempre dele. Ele é a vontade na nossa vida. A palavra de Deus diz que a vontade do Senhor é perfeita e agradável, ou seja, se a vontade dele é perfeita e agradável para nós,
Então, se nós seguirmos a vontade do Senhor, ela é o melhor caminho para a nossa vontade. Você está me entendendo? É o melhor caminho. Ele é a certeza da vitória, a certeza da salvação, a certeza da resolução do nosso problema. Muitas das vezes a gente acha que o nosso caminho é melhor, né? A Bíblia diz que o caminho dos homens lhe parece bom, mas na verdade é engano do seu próprio coração. Ou seja, as pessoas às vezes pensam que o seu caminho é melhor do que o de Deus, mas não é. Sigamos o caminho do Senhor e nós seremos felizes e bem-aventurados. Depois ele fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É o Senhor que nos proporciona o alimento. A palavra de Deus diz que se Ele cuida das aves do céu, se Ele cuida das plantas que estão no campo, quanto mais de nós, que somos feitura de suas mãos, imagem e semelhança dele, quanto mais nós. Então não tenha medo, meu irmão. O Senhor vai lhe proporcionar, o Senhor vai lhe dar o escape, o Senhor vai lhe proporcionar a resolução da sua dificuldade. Basta que, como nós dissemos, você se achegue ao Senhor. Se você se achegar ao Senhor, Ele se achegará até você. Louvado seja o Senhor. Ele diz: perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Quem perdoou nossa dívida? Não foi o Senhor? Através do sacrifício de Cristo no madeiro, Ele perdoou nossas dívidas. Nós tínhamos uma dívida impagável. Nós estávamos condenados ao inferno e o Senhor veio, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fez carne aqui nessa terra e se ofereceu como sacrifício perfeito no madeiro, fazendo-se maldito por nós, assinando, cortando, rasgando a cédula que nos era imposta. A promissória do inferno que estava sobre nós, ele rasgou na frente da cara de Satanás. Olha só que maravilha, né? Ele diz: e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino e o poder e a glória para sempre. Ele diz que a gente não cai em tentação, que nós, como ser humano, não se acheguemos à tentação que dá origem ao pecado, que Ele nos livre do mal, de todo erro, de toda dificuldade, para que nós prossigamos para o alvo, que é Jesus Cristo. E ele diz: e o poder e a glória para sempre. Amém. De quem é o poder e toda a glória? É nossa? Não, é do Senhor, é de Deus. Dele é o poder e toda a glória. É dele, para ele, por ele que são feitas todas as coisas, inclusive a gente. Que coisa linda é a oração do Pai Nosso, né? Que modelo de oração. É assim que tem que ser o nosso modelo de oração. Primeiro glorifica a Deus, agradece primeiro. Agradece a Ele, depois reconhece a sua soberania e depois você faz a sua petição ou o seu agradecimento se você assim tiver necessidade. É assim que nós devemos nos achegar ao Pai. Esse é o modelo de oração que Jesus nos deu. Mas para tudo isso é necessário fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Para que nós nos acheguemos em oração a Deus, é necessário que nós tenhamos fé. Se você pede achando que aquilo não vai se resolver, a sua fé é vã. É como diz Tiago. Não adianta nada. É como o homem olhar o seu rosto no espelho e depois vir embora e esquecer já como o seu rosto é. É inconstante. A fé não pode ser inconstante como as ondas do mar, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. A nossa fé tem que ser constante, firmada na rocha que é Jesus. E essa fé não vem de nós. Essa fé é sobrenatural. Essa fé vem do Senhor. Essa fé que edifica. Essa fé que transforma. Essa fé que faz um milagre acontecer em nossa vida, meu irmão. Essa fé que nós devemos orar. É nessa fé que nós devemos orar a Deus. As pessoas banalizam muito fé. Diz que fé é religião, fé é isso, fé é aquilo. Não. Fé é a certeza das coisas que não existem e a firmeza das coisas que você não vê. É a certeza de que mesmo você não vendo, mesmo você não olhando, mesmo você não alcançando, mesmo você não contemplando, você tem certeza de que aquilo vai acontecer. Isso é fé. A Bíblia diz que a fé remove montanhas, ou seja, a fé, uma pequena fé ou uma grande fé, seja a fé que for, ela vai remover os obstáculos da sua vida. E diz também
que se sua fé for do tamanho do grão de mostarda, você pode pedir para a montanha se remover do lugar que ela vai. Você pode pedir falar para a sua dificuldade que ela vai embora, que ela vai. Você pode dizer para o seu pecado que ele vai embora, que ele vai embora. Você pode dizer para os insultos que lhe são dirigidos, para as dificuldades que acontecem na sua vida, para a sua vida financeira, emocional, pessoal, dizer para ela, vai embora, dá solução nisso que a sua fé resolve, através da oração e a intervenção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha como a fé é poderosa, meu irmão. Veja bem, tenha fé no Senhor, né? Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Então, meus irmãos, nós temos que ter uma vida de oração. Finalizando aqui essa pequena exposição, nós temos que ter uma vida de oração, uma vida pautada na fé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma vida de entrega à sua obra e aos caminhos do Senhor, para que assim o Senhor não só nos ouça, porque Deus ouve toda oração, porém, Ele age de acordo com a sua vontade. O negócio é você manter a sua fé, o negócio é manter a sua oração em sintonia com a vontade de Deus. E como é que eu vou saber a vontade de Deus, irmão Ramiro? Você vai saber a vontade de Deus conversando com Deus, orando. Aí você vai saber a vontade dele. Ele vai te dizer a vontade. Deus não deixa ninguém cego, desorientado, sem rumo. Deus sempre coloca aos seus servos aquilo que ele vai fazer. Deus sempre comunica aos seus servos aquilo que ele fará. Isso você pode ter certeza. Deus não deixa ninguém cego, sem rumo, sem saber o que fazer. Deus vai te dar a direção. Ore a Deus. Tenha uma vida de oração, de entrega ao Senhor. Tenha uma vida de relacionamento com Deus. Tá bom, meu irmão? Fique com Deus, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de dar seu like, não esqueça também de colaborar conosco, interaja conosco, converse conosco aí, tá? No nosso canal. Fique com Deus, Deus te abençoe e até a próxima, se assim Deus permitir.